Muito boas noites a todos. Cumprimento todos os dirigentes do PSD e também do CDS-PP que aqui estão nesta sessão. Este é um dia que foi cumprido no distrito de Setúbal com a minha participação em várias ações de campanha de candidatos do PSD ou de coligações que são apoiadas pelo PSD e pelo CDS-PP, e é importante que durante este período, realmente, nós tenhamos a oportunidade de mostrar a nossa confiança nos candidatos que foram escolhidos e a expectativa que temos que eles possam vir a recolher um apoio significativo, um apoio maior, uma adesão mais importante junto do eleitorado nas próximas eleições. Sabemos que o PSD é um grande partido autárquico desde 1976. Costumava-se dizer há muitos anos que antes de termos pela primeira vez tido a oportunidade de chegar ao governo, o que aconteceu com Sá Carneiro em 1979, já liderávamos ou tínhamos uma posição liderante num número muito significativo de municípios portugueses e, de um modo geral, o PSD foi, ao longo destes mais de 40 anos de poder local democrático, realmente, juntamente com o Partido Socialista, o grande partido das autarquias. E isso não foi afetado, ao longo de todos estes anos, por qualquer influência decorrente do governo. Podemos ter tido, aqui ou além, resultados melhores e resultados piores, aconteceu, mas mantivemos sempre este perfil de um partido de uma ampla representação autárquica a nível nacional. Sabemos, no entanto, que o nível de implantação nestes 40 anos não é homogénea no território. Apesar de sermos o grande partido das autarquias, juntamente com o Partido Socialista, durante muitos anos tivemos dificuldades em poder liderar câmaras municipais, sobretudo em municípios onde o Partido Comunista Português mantinha uma votação que era, de certa maneira, uma votação ideológica mais pronunciada. E isso acontecia muitas vezes na chamada cintura industrial de Lisboa e, portanto, apanhando também na área metropolitana a parte do distrito de Setúbal e depois, essencialmente, no Alentejo. E ao longo destes anos houve uma evolução que foi sendo feita progressivamente, que abriu as portas ao Partido Socialista em zonas predominantemente comunistas. E a verdade é que, apesar disso ter acontecido, o resultado final, em termos de gestão autárquica, não foi assim tão diferente. Essa é a razão porque, apesar de, em muitos municípios, onde, em termos nacionais, digamos assim, a votação foi mais polarizada pelo Partido Comunista Português, a bipolarização que se estabeleceu progressivamente entre o Partido Comunista Português e o Partido Socialista acabou por ser uma espécie de falsa escolha, porque, ao fim do dia, a avaliação feita dos mandatos exercidos, a orientação imprimida pelas novas gestões socialistas não eram assim tão diferentes daquelas que tinham tido a inspiração comunista. E é por isso que é legítimo que o PSD e o CDS-PP, nessa medida também, possam progressivamente dizer que a verdadeira alternativa nesses municípios já não é entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, crescentemente é uma alternativa que verdadeiramente tem de passar não pelo Partido Socialista ou pelo Partido Comunista, mas por uma gestão social-democrata ou por listas que possam ser promovidas por uma coligação entre o CDS e o PSD. Nestas eleições, eu estou muito confiante pelos candidatos que temos
mas também pelo trabalho que eles foram fazendo ao longo do tempo, e neste caso, aqui o Paulo Ribeiro não é um estreante, não foi alguém que apareceu agora a candidatar-se à Câmara, temos candidatos estreantes, mas também temos aqueles que estão a visar a candidatura e que não se aliaram das responsabilidades que contraíram em eleições anteriores e que, portanto, têm trabalho, não têm trabalho executivo no sentido em que não foram eleitos presidentes de Câmara, mas têm trabalho político para mostrar aos eleitores. E esse trabalho é também ele um trabalho positivo. Eu estou, portanto, confiante, sabendo que não é fácil, porque nós sabemos que não é fácil, não estabelecemos objetivos, como muitas vezes perversamente acontece, que sabemos à partida que não temos grandes condições para ambicionar, e não estamos a dizer que vamos ganhar a maior parte das câmaras no Alentejo e em Setúbal, mas há boas razões para acreditarmos que teremos uma posição muito reforçada nestes concelhos e que esse é um princípio de mudança efetiva que pode vir a bater à porta destes concelhos. Não desistir. Ter o conforto de defender as ideias que estão certas, porque provaram estar certas em muitos outros concelhos que, com a nossa responsabilidade, tiveram níveis de desenvolvimento muito maiores, às vezes em igualdade de circunstâncias, quer dizer, em sítios que têm territórios amplos, pouca população, às vezes no interior, onde as possibilidades de investimento não são as mesmas do que em outros concelhos, em concelhos que têm ou defrontam dificuldades equiparáveis, nós temos na gestão social-democrata um desempenho incomparavelmente melhor do que aquele que é registado nestes municípios que têm tido direção comunista ou até mesmo nos últimos anos socialista. Dito isto, louvo-me por inteiro naquilo que foi a visão aqui apresentada pela doutora Maria Luísa Albuquerque e que mostrou que há também uma certa orientação ideológica que acaba por se revelar, de certa maneira, desconfiada, para não dizer inimiga, de forças de desenvolvimento e de crescimento que são frequentemente combatidas nestes municípios e, na versão nacional, mais ainda seriam combatidas se esses programas fossem seguidos à letra. Recordo-me, esta não é comunista, é bloquista, mas para o efeito eiva do mesmo radicalismo contra a economia social de mercado, contra aquilo que é o jogo dos agentes económicos e que começou a produzir os resultados, mais recentemente, refiro-me, ao imposto mortágua. Às vezes distraímos e não repetimos as vezes que são necessárias os efeitos altamente perversos que este tipo de medida assume. Eu tive a oportunidade de criticar também, não há muito tempo, a mesma orientação que tem vindo a ser veiculada, quer pelo Partido Comunista Português, quer pelo Partido do Bloco de Esquerda, pela convergência do Bloco de Esquerda, que, a pretexto de se criar mais um escalão no IRS, justifica a ideia com a necessidade de aumentar a progressividade do imposto. E disse a esse respeito que não via que houvesse grande margem para aumentar a progressividade de um imposto em que praticamente metade dos agregados familiares que estão domiciliados na administração tributária não têm sequer capacidade para pagar o imposto, o IRS, e nessa medida, portanto, estão isentas. Praticamente metade dos portugueses não paga IRS e depois a progressividade é fortíssima de tal maneira que no último escalão praticamente se entrega metade do rendimento auferido ao Estado.
Mais progressivo do que isto é encontrar jurisdições tributárias que têm manifestamente perdido contribuintes e contribuintes com grande poder económico que podem ajudar a pagar uma parte importante da receita fiscal que depois o Estado pode redistribuir, nomeadamente do ponto de vista social, através da educação, através da saúde, através de outras políticas sociais relevantes. Portanto, não é a necessidade de aumentar a progressividade fiscal, com certeza, que justifica a apresentação ou a defesa de a criação de mais um escalão de rendimento. De facto, o que se passa é que o que existe na mentalidade destes grupos é a ideia de que quanto mais gente estiver isenta ou pagar muito pouco, melhor. Porquê? Porque há um pequeno número de gente que pode suportar os custos de tudo. E acham que com esta conversa se cria realmente, no futuro, condições para ter uma economia mais desenvolvida, uma economia mais sustentável. Ora, como a Maria Luís aqui recordou, mas também o Bruno Ventura, e muito bem, nos países onde esta visão foi... Peço desculpa. É verdade, isto é... Às vezes... Mas ele sabe muitíssimo bem que eu não faço essas confusões, é de facto um lapsus língua. É evidente que nós temos uma situação que historicamente produziu resultados observáveis. As economias que foram orientadas por este tipo de princípios não se desenvolveram mais, não criaram uma classe média mais forte, o que nivelaram foi por baixo, tiveram cada vez mais pessoas dependentes do Estado em situação de pobreza e de insuficiência económica. É exatamente ao contrário, mantendo uma pequena elite que simplesmente se apropria e extrai o rendimento e a riqueza dos outros, perversamente. Isto está documentadíssimo. Há observação feita sobre regimes, funcionamento dos regimes económicos, que justamente mostram isto. Nós continuamos a ter pessoas, políticos, em Portugal, que apesar dessas experiências, continuam a defender esses pontos de vista. Ora, se quando observamos experiências que ocorreram e que foram significativas, e podemos concluir que foram más, porque persistir no erro? Persistir no erro só pode resultar de uma obsessão ideológica que não tem em conta a realidade. E como o Dr. Cavaco Silva ainda há pouco tempo nos recordou, e muitíssimo bem, a realidade sempre acaba por se impor. É assim. Pelo menos em sistemas democráticos. Noutros pode ser reprimida. Agora, em sistemas democráticos, a realidade tem muita força. Por isso é que, apesar da retórica que foi feita durante tanto tempo, foram os socialistas em Portugal que levaram o país praticamente à bancarrota. E por isso é que foram eles que tiveram de pedir a ajuda externa e negociá-la. E lançar a primeira fase intensa de austeridade no país. Quem os ouça agora julga, com certeza, que tudo isto foi uma mitologia criada por setores da sociedade portuguesa que querem, de alguma forma, atenuar o impacto negativo da crise que o país viveu na sequência disso. Mas a verdade é que, na sequência disso, é que é a parte relevante da história, que hoje muitos daqueles que suportam o governo ou que o lideram querem que seja esquecida. Essa foi a realidade que se impôs. Portanto, quando estamos a lidar com políticos que ou vivem para o dia-a-dia e para o curto prazo, ou que são demasiado influenciados por visões ideológicas marcantes, mesmo quando as experiências que ocorreram em muitas partes no mundo, que puseram em prática essas ideias, revelaram o total desacerto dessa maneira de ver o mundo, temos de estar
muito atentos para nunca deixarmos de enfatizar a armadilha permanente que a sua retórica pode querer trazer. Isto vem a propósito também de um assunto que hoje esteve na agenda do Conselho de Ministros. Com certeza viram as notícias e têm isso presente. O Governo esteve 2 anos a fazer reversões e a fazer uma política um tanto demagógica e populista, que é a de querer convencer as pessoas de que a melhoria dos rendimentos não está associada à recuperação económica que começou há muito tempo e quando ainda nós estávamos no Governo, mas que está associada à sua vontade, sua, do Governo e da atual maioria, de querer defender os rendimentos das pessoas contra a vontade dos malandros da oposição, que somos nós, que queremos que as pessoas vivam muito mal e com imensas dificuldades. Com isto pretendem provar que o tempo em que estivemos no Governo herdando a bancarrota não tem nenhuma desculpa para as medidas que tiveram de ser tomadas nessa época. De certa maneira, como se o quadro de 2011 e 2012 fosse assim uma espécie de criação nossa, que na altura tínhamos um programa de perversão económica e social para impor no país. Mas finalmente, como o país tem um governo que não tem essas perversões, as coisas funcionam, cria-se emprego, a economia está a crescer e isso não tem nada a ver com o passado. Tem que ver com o facto de haver gente de bom coração que finalmente se interessa pelas pessoas. Esta é a retórica que é vendida e cada um que aqui está tem, evidentemente, os ouvidos cheios desta conversa, que não é uma conversa séria. Mas nestes 2 anos, na verdade, perdemos tempo relativamente ao ritmo de recuperação que vínhamos conhecendo, perdemos oportunidades do petróleo barato, do dinheiro mais abundante do Banco Central Europeu, e andámos quase 1 ano em contraciclo com toda a gente a ter baixíssimas taxas de juros e as nossas a subir. Julgo que o Primeiro-Ministro também não achará isto uma ficção, que haverá os registros das variações das taxas para se poder comprovar que sim, que durante o ano de 2016 elas bateram máximos quando deviam ter batido mínimos. Foi no governo atual, não foi no anterior. Perdeu-se tempo, perderam-se oportunidades e, no essencial, não se preparou nada de consistente para o futuro. E esta é, sobretudo, a nossa crítica. E é uma crítica construtiva. Porque, quando dizemos que não se preparou, significa, enfim, que não se pode andar para trás e fazer de conta que ainda vamos a tempo de decidir o que já não pode ser decidido no que volveu. Mas temos 2 anos à frente. Metade da legislatura está por fazer. Pode ainda ao Governo, não direi recuperar todo o tempo perdido, porque há coisas que não se recuperam, mas aproveitar esse tempo para o futuro, para preparar alguma coisa de relevante para o futuro. Isso pressupõe uma ideia reformista e uma estratégia de desenvolvimento para o futuro do país. Se o Governo tem, a gente não descobriu até hoje. Pode ser que esteja muito bem guardada, mas não houve ainda a oportunidade, nem nos debates do Parlamento, nem naquilo que vamos ouvindo dos responsáveis políticos, para identificar o que é que se quer, o que é que se defende hoje no Governo e na geringonça para o futuro de médio e longo prazo, além, evidentemente, de que as pessoas possam ganhar mais, pagar menos impostos e essas coisas queremos todos, não é verdade? Além, portanto, de boas intenções. O que é que se está a preparar para que isso seja possível? Para que o país seja realmente um país com uma economia mais aberta, para que o emprego a criar possa ser um emprego mais qualificado, realmente possa ter salários mais elevados. O que só acontecerá se as empresas ganharem mais margem de negócio, tiverem ganhos de cota de mercado, ampliarem as suas vendas e as suas produções, tiverem de contratar mais serviços, mais pessoal, investirem mais e por aí fora. Se a nossa
capacidade de qualificar a mão de obra for reforçada e por aí fora. O que é que o Governo tenciona fazer para isto? Não conhecemos nenhuma estratégia. A nossa está descrita e consta de resto do programa com que fomos às eleições. Do Partido Socialista e da Geringonça ainda não tivemos este tipo de notícias. Pelo contrário, as notícias que existem são as preocupações do dia-a-dia. Ora, o Governo parece agora querer recuperar a ideia de que tem alguma estratégia para o futuro a propósito da discussão que quer fazer sobre o quadro financeiro plurianual que no conjunto, no contexto da União Europeia, se irá discutir e negociar a partir do próximo ano para vigorar após 2020. E hoje, disseram, já não é exatamente cedo, que iriam para a estrada discutir isto com toda a gente. Discutir o futuro. Imaginem, um governo que não tem feito outra coisa senão viver do dia-a-dia. Parece haver aqui até uma inversão de tendência quando olhamos para uma questão para que já chamei a atenção, quer no Pontal, quer depois em Castelo de Vide, a propósito da defesa e da defesa também militar, no contexto quer da União Europeia, quer da NATO. Chamei a atenção que houve uma decisão do Conselho Europeu de junho para que os países da União Europeia, em setembro, que é o mês em que estamos, pudessem comunicar à Comissão Europeia quais as áreas que gostariam de ver numa nova Europa da defesa. Há um mecanismo de cooperação reforçada que depois poderá ter reflexo nos tratados e que, se tiver um mínimo número de países, avançará e trará competências comuns europeias em matéria de defesa. Nós não temos conhecimento que numa coisa que terá implicações relevantíssimas no longo prazo, numa área de soberania fundamental que é a defesa, que, portanto, é uma questão verdadeiramente de Estado e para a qual todos os governos na Europa se comprometeram em setembro, este mês, a dizer o que é que acham que devia ser, que devia estar nessas competências da Europa da defesa, o Governo ainda não sabe. Até outubro, cada Governo terá de dizer se quer aderir ou não, que só é uma decisão que valerá por muitos e bons anos e que provavelmente depois dificilmente tem retorno. É fundamental saber o que é que os países da União Europeia querem fazer em relação a esta matéria. Não é uma questão de sumenos. O Governo, hoje, dado que voltei a insistir nesta matéria e a comunicação social colocou a questão ao Governo, porque de outra maneira é impossível a gente ouvir respostas do Governo, o Governo só responde à comunicação social, ao Parlamento, não liga rigorosamente nada. Podem os deputados fazer as perguntas que quiserem, os requerimentos que quiserem. Ao Parlamento eles não respondem. Vá lá que ainda vão respondendo à comunicação social. Nem sempre, mas vão respondendo. E então lá responderam. E responderam assim, isso é uma questão que só se põe em outubro, já estamos a trabalhar nisso e depois, até outubro, daremos notícias. Não sei se estão bem a ver. É um contraste até muito curioso, não é? Numa coisa em que o Estado ficou de responder. O Estado. E o Estado, que eu saiba, não é da Geringonça, nem é do Partido Socialista. O Estado ficou de dizer, este mês em Bruxelas, quais são as áreas que acha que podem estar numa Europa da defesa. Em outubro, ficou de dizer se estamos dentro desse processo ou se queremos ficar fora. E para isto não há uma estratégia delineada, uma reunião que tenha sido convocada, uma menção que tenha sido feita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Defesa, por quem quer que seja. Mas para a discussão que se vai iniciar em janeiro
e que se prolongará durante 2 anos, para aprovar o quadro de perspectivas financeiras para depois de 2020, o Governo fez hoje um Conselho de Ministros extraordinário e vai para a rua durante os próximos 30 dias para ouvir toda a gente sobre aquilo que se tem de fazer daqui a 5 anos ou daqui a 6 anos. Isto é muito sintomático, sobretudo porque nós sabemos que as duas coisas são importantes. Reparem bem, eu não estou a dizer que o quadro financeiro a partir de 2020 não é importante, é muito importante para Portugal. E por isso hoje elogiei que o Governo fosse para a rua, ouvisse toda a gente e discuta bem essa matéria. Isso é muito importante, nós fizemos isso na altura em que se preparou o atual quadro e até envolvemos o Partido Socialista, que acompanhou desde o acordo de parceria até a aprovação dos programas, tudo o que era relevante e que era importante que o principal partido da oposição participasse. Portanto, não estou a criticar, evidentemente, isso. Mas não é por acaso que o Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu, desse processo tivesse, sobretudo, destacado a importância de ter um acordo ou um consenso com o maior partido da oposição sobre as obras públicas. E depois não se falou de outra coisa durante 2 semanas. 2 ou 3 semanas não se falou de outra coisa. E de que obras públicas é que estamos nós a falar? Continuamos sem saber. Mas eu tenho uma desconfiança de que as obras públicas que o Governo está a pensar são todas aquelas que já estão decididas como prioritárias, estavam ao abrigo do Portugal 2020, mas o Governo simplesmente não fez, porque tomou a opção, é a opção do Governo, que nós respeitamos, de colocar o investimento público ao nível mais baixo de há muitos anos no nosso país para cumprir a meta do déficit. É louvável que queiram cumprir a meta do déficit e nós não criticamos isso. Não me venham a dizer que não fizeram escolhas para cumprir esses objetivos. Não venham cá com a conversa de que há, como eu costumo dizer, sol na eira e chuva no nabal, que conseguem fazer o milagre das rosas, que tudo corre às mil maravilhas apenas porque é a extrema-esquerda e a esquerda que está a governar. Não, foram feitas escolhas. E essas escolhas implicaram que muitas das obras que tinham ficado contratualizadas ou previstas e calendarizadas, ainda com o governo anterior, do ponto de vista das infraestruturas estratégicas, e falo, já agora a título de exemplo, só a título de exemplo, porque elas são muitas, mas falo da ligação para mercadorias em bitola europeia, a partir de Sines até Caia, como a valorização de toda a ligação de Aveiro até Espanha, muito relevante para que as exportações portuguesas, e não só, para que futuras empresas se venham a colocar próximo destas localizações para transformar produtos que possam aportar a Portugal e, a partir daqui, ser exportados, quer por via marítima, quer por caminho de ferro para a Europa, tudo isso estava previsto lá. Não foi feito nada. Há pouco foi aqui recordado a questão do aeroporto de Lisboa. Se nós estivéssemos no Governo, já estavam iniciadas as obras de ampliação para o aeroporto de Lisboa. Não é compreensível, 2 anos depois, quase, que esteja tudo na mesma. Ora, pode ser que eu esteja enganado, mas a minha suspeita é que o acordo que se pretende é para reprogramar o que estava já decidido e que não foi feito. É, portanto, uma mistificação. É uma mistificação para dar a entender que agora sim, agora é que há um governo novo que estabelece prioridades que são muito relevantes para o futuro, quando, de facto, todas essas prioridades já estão definidas. E mais, estão definidas em acordo com o Partido Socialista. Porquê é que não as fizeram? Era só tê-las feito.
Talvez não pudessem ter feito outras coisas que acharam que eram prioritárias no governo. Mas aqui é mesmo assim. A gente tem de escolher, não pode ter tudo. Este governo fez a sua escolha. Não venha dizer depois que as outras todas que não se fizeram vão agora nascer de uma decisão e de uma preocupação com o futuro do atual governo que mais ninguém teve até aqui. Tudo o que não foi feito até hoje estava previsto e estava, portanto, de certa maneira, na nossa programação financeira programado, não foi executado por opção do próprio governo. Como era bom que os governos assumissem com transparência as decisões que tomam, os custos das suas decisões e depois, no debate político, defendessem as opções que tomaram, arcando com os custos das decisões negativas que tomaram quanto a determinados projetos ou a determinados setores. Concluo com um exemplo que me parece muito relevante de como é importante programar as coisas com tempo. Em 2009, o governo então do engenheiro José Sócrates quis aprovar, à pressa antes das eleições, na Assembleia da República, o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos. Todos nós estávamos de acordo, reparem bem, todos estávamos de acordo no Parlamento que isso era importante. A medida em si era defendida até pelo Partido Socialista em 2005. E como chegaram ao fim da legislatura e não fizeram nada, quiseram, em véspera das eleições, aprovar a medida no Parlamento para poderem dizer que tinham cumprido o seu programa. Letra morta. Tão letra morta que aprovaram isso e estiveram lá até 2011 e não fizeram nada. E fomos nós, em período de plena troika, que lançámos o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos. Entrou em funcionamento no ano letivo 2012-2013. E quem nesse ano começou o 10º ano, passou a beneficiar até ao 12º ano da escolaridade obrigatória. Na altura fizeram-se muitas contas. Não havia dinheiro. O subfinanciamento na área da educação era gigantesco. Já não o era quando terminámos a legislatura. Conseguimos, naquele quadro tão apertado, programar realmente os custos adequados para que a generalização pudesse ser feita até o 12º ano. E no fim desse período, o que aconteceu? Havia muito mais estudantes em condições de poder entrar no ensino superior. E o que aconteceu foi rigorosamente isso. Em 2014 tinha havido uma pequena inversão, já, da descida do número de candidatos colocados na primeira fase. Em 2015 houve um salto significativo. E o mesmo veio a acontecer em 2016 e agora em 2017. Reparem bem como foi importante, apesar da crise, das limitações que existiam, pôr em prática a tempo os investimentos que eram necessários para a generalização da escolaridade obrigatória de 12 anos, para que agora possa haver um governo que se quer apropriar do facto de haver muito mais gente a entrar no ensino superior. Nós sabemos reconhecer bem a esperteza saloia, mas sabemos como é importante para o futuro tomar a tempo as medidas que são importantes para o nosso crescimento futuro e para o nosso bem-estar futuro e para o nosso desenvolvimento futuro. E futuro é o que tem faltado a este governo, porque lá não mora essa ambição, porque não é sobre isso que discutem nas diversas reuniões que vão fazendo no seio da geringonça. No seio da geringonça só se fazem reuniões para saber quem dá mais notícias boas, quem pode prometer um bocadinho mais no leilão orçamental e quem consegue usar o seu voto e condicionamento no Parlamento para ajudar a reverter mais alguma coisinha. Parece que a última que interessa é a legislação laboral, que
também é preciso reverter. Portanto, pode não ser só a Auto Europa a estar em causa, pode ser muitas empresas em Portugal que pura e simplesmente deixarão de ter capacidade para atrair mais investimento estrangeiro se uma reversão dessa natureza pudesse acontecer. É por isso, Paulo Ribeiro e queridos candidatos que aqui estão, que é fundamental manter a nossa condição reformista, a nossa posição de nos darmos ao trabalho, muitas vezes de ir contra a corrente, sem ter a preocupação de agradar a toda a gente, mas tendo a preocupação de mobilizar as pessoas para aquilo que é mais importante no futuro. E a minha própria experiência pessoal e política diz-me que, de um modo geral, as pessoas estão dispostas a esforçar-se um bocadinho mais, a prescindir de alguma coisa hoje, se tiver a certeza de que o faz para amanhã, e o amanhã não é no próximo mês, é daqui a 2 anos, daqui a 4, daqui a 5, ter ou deixar aos seus filhos um país com muito mais futuro do que aquele que herdou. É por isso que a nossa participação nestas eleições autárquicas também é importante. É para o Governo, mas é também para defender esta perspectiva política dentro da sociedade portuguesa, no poder local. Um abraço a todos, boa sorte.